O momento que você decidir que você é valiosa, que você tem o seu valor, o universo vai começar a concordar com você. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que nasceram em lares disfuncionais. Então, ou não tiveram pais que incentivaram, ou pior, né? Tiveram pais que além de não incentivar, ainda foi lá e diminuiu a criança, tratou a criança mal e tudo mais. E isso com certeza fica, né? A pessoa cresce com isso, é como se numa corrida essas pessoas não começassem na mesma linha, né? Elas começassem um passo para trás. Porque elas já foram desvalorizadas, desacreditadas já desde que foram colocadas no mundo, né? E aí é um passo isso, até você perceber isso, até você começar a ir atrás de cuidar disso, né? E transformar, mudar a forma de enxergar as coisas desse jeito, né? Começar a enxergar o seu valor. E isso me fez pensar numa história que eu fiquei sabendo com uma amiga, que eu achei bem interessante. Não tô dizendo que aconteceu isso com ela ou não vou deixar em aberto aí. Mas ela começou a trabalhar, a oferecer um serviço. E por estar começando, ela oferecia por um preço muito barato. Ou então, às vezes, até de graça. Fez muito de graça, muito de graça. Tinham pessoas que queriam pagar, ela aceitava, às vezes ela cobrava e tudo mais. Só que daí começava a ficar num looping, né? Porque era uma coisa que era trabalhosa, era uma coisa que... Tudo é trabalhoso, gente. Tem algum trabalho que não é trabalhoso? Me conta aí. Mas tudo é trabalhoso e daí ela se dedicava. Ela colocava a energia dela ali, ela estudava para se aprimorar e tudo mais. Só que ela não enxergava ainda o valor no que ela estava fazendo. Ela acreditava que por estar no começo, por estar iniciante, ela ainda não poderia cobrar um valor justo. E o que aconteceu, né? Mesmo as pessoas querendo pagar e tudo mais, daí ela aceitava, mas ela ainda não se posicionava dessa forma. Aconteceu o quê? Mesmo ela tendo outras fontes, né, de renda, trabalhos e tudo mais, as coisas começaram a dar muito errado para ela, na questão financeira, né? As coisas começaram a dar errado, o dinheiro começou a faltar e isso foi deixando ela muito para baixo. E ela começou a pensar, né? Poxa, eu tô fazendo isso, tá? É uma coisa legal. E mesmo assim não tá fechando a conta no final do mês, né? Por que será? O que isso tá acontecendo, né? E foi aí que ela tomou a decisão, alguém falou pra ela, né? Olha, você precisa começar a cobrar pelo seu serviço. O serviço é muito bom, porque você não tá cobrando bem ainda direito e tudo mais. E daí foi um passo pra ela começar a cobrar, porque ela ainda não enxergava o valor no que ela tava fazendo. Ela achava que tinha que dar o mundo pra ela receber alguma coisa em troca. E com isso, a partir do momento que ela falou assim, não, agora lascou, né? Agora eu vou ter que cobrar mesmo, porque lascou, porque a vida deu uma aguada na bunda, né? Aí ela começou a cobrar. E o que aconteceu? Você imagina assim, não, vai todo mundo me abandonar, vai dar tudo mais errado ainda, as pessoas vão sumir, nem o pouco que eu tinha pra fazer eu não vou ter mais. É o pensamento que você tem, né? Mas foi muito pelo contrário, as pessoas começaram a chamar ela mais pra fazer o serviço. Teve gente que pagou muito, mas muito a mais, meio que por uma reparação de tudo que ela já tinha feito ali de graça ou por um valor baixo. Ela chegou a receber dinheiro até em outras moedas, tipo assim, dólar, em euro. Que a gente sabe que aqui que a gente converte fica bem legal. E a vida começou a andar, começou a desenrolar, ela começou a receber propostas de outras áreas da vida também, sem ser aquela do que ela estava trabalhando, de outras coisas que ela também fazia. Ela começou a receber propostas, começou a desenrolar o negócio, né? Então, com essa história que eu queria trazer pra vocês, são coisas que a gente vai vendo da vida, né? Tudo bem que pelo fato dela não ter cobrado, óbvio que ia faltar um dinheiro em algum lugar, porque ela tava dedicando tempo, ela tava dedicando atenção, ela adquiria curso, material para fazer aquele serviço e não tava recebendo o que precisava. Então, óbvio que ia fazer falta ali.
Mas às vezes a gente tá tão ali pensando que a gente ainda tá muito no início, a gente se coloca numa situações, isso que eu costumo falar até, né? Às vezes nós mesmas criamos prisões na nossa mente. Às vezes nós mesmas nos colocamos em situações que a gente constrói uma barreira, um muro que impede da gente seguir, que impede da gente voar, que impede da gente crescer. E isso é muito interessante pensar, né? Que às vezes a vida tá assim, difícil, tá complicada, e a gente imagina que alguém que tá fazendo alguma coisa, que alguma coisa tá acontecendo de fora nos atingindo. E realmente muitas vezes é, ou não. Mas quando a gente para pra pensar também, às vezes fala assim, gente, também olha esse comportamento que eu tô tendo, né? Olha essas coisas que eu tô fazendo. Precisava ser assim? Será que eu não tô dificultando as coisas? É uma pergunta que eu sempre me faço. Será que eu não estou dificultando as coisas? A gente tem que pensar os possíveis desdobramentos de cada atitude que a gente tem. Então, eu vou começar cobrando bem baratinho. Tudo bem, faz uns 2, 3, mas daí você já viu que tá bem, alguém já te deu um retorno do que você pode melhorar, vai lá, melhora. E já começa a fazer o que você já estudou, que você já se preparou, né? Tudo que você se dedica ali algum tempo para aprender com qualidade, você já sabe mais do que quem não aprendeu nada. E tá tudo bem, porque tem muitos assuntos na Terra, não tem como todo mundo saber tudo. Então, quem tá interessado naquele assunto vai te procurar. E o que você falar, o que você oferecer, muitas vezes vai ser o que a pessoa tá buscando. Afinal, ela foi atrás de você. Com isso, eu queria trazer essa mensagem de que a gente tem que decidir que a gente tem o nosso valor. Tudo bem que vai ser muito difícil para que nem eu disse, né? Nasceu num lar que é disfuncional, num lar que a pessoa já foi desvalorizada a vida inteira. É difícil ela construir isso sozinha, por isso que às vezes a gente tem que buscar ajuda, né? E chega até a ser um choque quando a gente vê pessoas que acreditam tanto no potencial delas e a gente que não acredita fica vendo e às vezes até tem outras interpretações, né? Tipo, acho que a pessoa se acha, coisas assim. Mas vem muito disso, provavelmente, né? De já ter sido desacreditada, desqualificada. Às vezes cresceu num lar legal, mas durante a vida foram acontecendo coisas, se relacionou com alguém que te colocou lá pra baixo e tudo mais. E é muito fácil alguém te colocar pra baixo. E é bem mais difícil se você não tá ali, de certa forma, preparada, você se colocar pra cima de novo. Que às vezes são. Eu percebo mais isso, né? Geralmente quem acontece isso são pessoas que. Durante a vida, né? São pessoas que têm mais facilidade de se adaptar. Então, às vezes, numa situação ruim ali, elas têm uma habilidade de se adaptar muito fácil. E com isso acaba aceitando muita coisa ruim. Uma pessoa mais quadrada, digamos assim, no que vê uma situação ruim, ela já fala assim, que isso, tá fora do meu roteiro, essa situação. Não vou aceitar, vou sair, eu vou fazer essa pessoa sair da minha vida, né? Então, pessoas que se adaptam mais fácil, eu acredito que acabam ficando mais à mercê dessas coisas e tem que estar sempre muito atento a essas situações, para não se colocar nelas e, se caso se colocar nelas, sair muito rápido, né? Não ficar ali e ser tragada pelo ciclo. E essas são algumas coisas que eu quis trazer pra vocês. Então, se você tá aí nessa situação que você acredita que você não tem valor ou que você foi desvalorizada, tira um tempinho pra você, se você conseguir ficar num lugar que você possa não ser influenciada pelas situações dessas pessoas à sua volta, ajuda muito. Mas se você não pode, umas coisas que podem ajudar é você escrever as coisas que você acredita, as coisas que você gosta, as coisas que você se sente bem fazendo. Escrever tudo isso num caderno, alguma coisa, pra você fazer mais o que você tem facilidade. E outras coisas também que você pode fazer, sair de situações de pessoas que não te tratam bem, né? Eliminar essas pessoas da sua vida. Porque se não te trata bem, tá fazendo o que ali, né? E com isso, conforme você vai fazendo coisas, você vai se entendendo ali, e você vai fazendo o que você gosta, o que você sente que você faz bem, você vai se sentindo melhor. É uma coisa que você vai construindo fazendo, né? Muitas coisas eu falo aqui no canal é sobre isso. A prática que faz a gente
fica bem nas coisas, a gente se colocar em movimento e fazer as coisas acontecer. Então tem que pôr a mão na massa. Não dá pra ficar aqui assim em casa esperando, ai, agora eu vou acreditar em mim. Dá, mas você tem que fazer também alguma coisa ali, porque você pode acreditar em você, aí chega uma pessoa que tá no seu círculo ali de pessoas, e a pessoa começa a ter atitudes que vão te colocando pra baixo, pra baixo, pra baixo. E quando você vai ver, você tá drenada de novo, né? Então você tem que começar a construir suas coisas. Ah, eu gosto de fazer tal coisa. Vai lá e se coloca num curso, se coloca num grupo, conversa com pessoas diferentes pra você ter outras visões de mundo. Isso tudo vai ajudar você a se enxergar de outras formas também, sabe? Em outras camadas. E nunca deixa de se desvalorizar, porque, gente, o mundo inteiro já pode acabar. Tem pessoas muito boas que você vai encontrar no seu caminho que vão enxergar potencial em você que muitas vezes você nem enxerga. Mas também pode ter pessoas no seu caminho que vão te sugar, que vão te atrapalhar, que vão querer fazer mal pra você. E se você não estiver muito atenta, quando você vai ver, você tá dragada ali pela situação. Então, tire tempos pra você se recolocar ali, né? Se você se centralizar, falar, olha, eu sou isso, eu gosto disso, eu quero isso, eu me entendo por isso, eu não aceito mais isso. Você se recentralizar para quando você estiver nessas situações, você já enxergar mais fácil e já fazer um basta, né? Tipo assim, olha, isso aqui eu não aceito mais. Sai da minha vida ou para com esse comportamento, senão eu vou fazer você vazar da minha vida. E tudo que você começar a produzir, começa a ver ali que às vezes você vai mostrar para as pessoas, tem pessoas que vão fazer grande coisa. E tem gente que vai falar, gente, que lindo, que maravilhoso, parabéns e tudo bem. E, nossa, você tá arrasando, né? E é perto dessas pessoas que a gente tem que estar mais, porque pra ficar perto de gente que só quer o nosso mal, pra que ficar junto, né? Então eu queria trazer essa mensagem pra vocês de acreditem no seu valor. As coisas começam a funcionar e a desenrolar a partir disso, porque você vai começar a aceitar situações mais alinhadas com o que você realmente tem o seu valor. Não vou falar que você merece, porque todo mundo merece tudo. Não é que você tem que fazer alguma coisa que você merece, mas você tem que enxergar o seu valor. Você tem que ser a primeira pessoa que tem que se amar e enxergar o seu valor em você, tá bom? Eu daqui já estou enxergando o seu valor, porque eu também enxergo o meu e eu também estou enxergando aí em você. Um beijo, até mais.